Oi pessoal, nesse canal científico eu vou procurar ser o mais objetivo possível, tá? Vou procurar mostrar apenas os dados técnicos, tá ok? Nessa questão de que um meteoro dizimou os dinossauros. Bom, os dinossauros vêm bem depois da idade da Terra e da idade de crateras, então tem alguma discrepância aí, eu vou mostrar isso aqui, tá? Depois eu vou mostrar um cálculo carbono 14 em fósseis desses que é muito utilizado, tá certo? Bom, olha aqui, no período Jurássico eles estão na ordem de 225 milhões de anos, até o final do período Cretáceo há 65 milhões de anos. Vamos pular para outra. Idade da Terra, 4,5 bilhões de anos. Idade de uma cratera, 2,2 bilhões de anos. Não é uma coisa estranha aí. Tá? Mesmo porque, pelo cálculo que eu fiz com a força em Newton no meu vídeo anterior, um meteoro desse batendo frontalmente, e olha que eu só levei em consideração a aceleração da gravidade, batendo frontalmente com a Terra, desviaria a Terra da sua rota. Então nós entraremos ou numa era glacial ou a Terra seria tostada. Tá? Então, houve alguma coisa para mim diferente dessa questão dos dinossauros serem extintos por um meteoro. Tá? Eu queria falar agora um pouco sobre uma questão desse cálculo do carbono 14 achado em fósseis. Oi pessoal, deixa eu mostrar aqui um pouco a vocês essa questão desse cálculo do carbono 14, como ele é interessante, o cálculo do carbono 14, olha só. Eu vou pincelar, tá pessoal, porque não há tempo, não o vídeo fica longo, tá certo? Aqui ó, carbono 14, ele é radiativo, é um isótopo de 6 prótons, 8 nêutrons, ele tem um decaimento exponencial, tá certo? Ele se transforma em nitrogênio, é questão de química, eu vou entrar depois, tá? Então log de 2 igual a y, vamos fazer a revisão rápida na base 2, log 2 elevado a y igual a 2, y igual a 1. Uma rápida revisão em logaritmo aqui, propriedade logarítmica, calculadora na mão, pessoal, porque nem sempre dá para fazer pela calculadora não, tem que ter a propriedade logarítmica, tá? Então, nt igual a n0c é uma constante, tá? Aqui é uma constante, tá certo? Elevado a t sobre esse, eu vou mostrar aqui esse p aqui, mas eu vou mostrar o que significa esse p aqui, tá certo? Então, o tempo de meia-vida é de 5.730 anos, tá certo? Então, se você tem um fóssil com 20%, que é 0,2, você tem 100% quando ele é pego vivo, multiplicando exatamente por esse meio, nesse caso aqui, essa constante aqui, ó, tá certo? Aqui é o período, essa constante aqui, você tem meia vida, tá certo? Agora, esse T maiúsculo aqui de meia vida é 5.730 anos, tá certo? Então, o que acontece? Vamos supor, você pegou ele com 20% de carbono 14 no decaimento radioativo, tá certo? Desse elemento químico. Então, ele tem um decaimento ele tem meia vida, tá? Então vai elevado a t sobre 5.730 anos, tá certo? Então aqui o que acontece? Você tem que 0,2 é igual a esse tempo de 0,2 igual a esse tempo de meia vida, é o que eu vou demonstrar ali do lado de uma melhor forma, tá certo? Antes disso, mostrar ali do lado de uma forma, se vocês têm que fazer uma recordação matemática rápida. Por exemplo, se eu tenho meio elevado a um valor positivo, eu inverto esse valor elevado a um valor negativo. É igual Por quê? Por exemplo, meio elevado a um valor positivo é o inverso desse elevado a um valor negativo, que é igual a 1. Se você multiplicar esse cara, que tem elevado a um valor positivo, por esse cara aqui, mas o inverso desse cara é 2 a menos 1. Então eu fico com a mesma base multiplicando um positivo pelo negativo. Então aqui eu tenho uma subtração, repete-se a base, soma os expoentes, 0 que dá 1. Tá? 2 elevado a 0. Então confirmou essa propriedade que eu vou mostrar ali do lado. E aqui tem umas propriedades logarítmicas. Por exemplo, se você for fazer na calculadora log de 0,2 na base 2, não dá, mas você pode aplicar a propriedade logarítmica, log de 0,2, porque a calculadora não tem a base 2. Então você vai em log de 0,2 na base 10 dividido por log de 2 na base 10. Tá? Porque aí você consegue, se você fizer
o log de 0,2 na base 10 e o log de 2 na base 10, aí você consegue calcular e tira o valor aqui. E a outra coisa, log neperiano de x igual a y, aplicando log neperiano dos dois lados, então y vezes log neperiano de e, tá? Que é 1 igual a log neperiano de x, então y igual a log neperiano de x, log neperiano de x igual a isso aqui para fechar, log neperiano de e é igual a 1, por quê? Porque e, a base e aqui que não aparece, é elevada a 1 daí, tá? Então, por isso que o log neperiano de e é igual a 1, porque você, elevando essa base que não aparece a 1, você volta ao e. Então, uma pequena recordação, galera. Agora vamos à fórmula aqui, em logaritmo e matemática. Vamos à fórmula aqui. A fórmula que vocês têm que aplicar é essa aqui, ó, o carbono 14, tá? Então, vamos supor que eu tenho um fóssil que ele tem ainda 20% de carbono 14. Tá? Ele foi pego com 100%, 100% é 1. Essa constante é elevada a t sobre p. Bom, então quando você monta a equação, você entra com 0,2 igual a 1 vezes meio, tá? Por quê? É um tempo de meia vida, 5.730 anos. Então, é t sobre 5.730 anos. Quando você vai ter que resolver isso aqui para tirar o tempo, tá certo? Então, como é que você resolve isso aqui para você tirar o tempo? Então, você tem 0,2 igual a 2 elevado ao quê? Bem, meio é 2 elevado a menos 1. Então, eu posso, em vez de meio elevado a t sobre 5.730 anos, eu posso ter 2 elevado a menos t sobre 5.730 anos, 0,2. Aí eu vou aplicar aqui, ó, o log dos dois lados, logaritmo, na base 2 aqui, ó. Por que eu vou aplicar aqui na base 2? Porque na base 2, logaritmo de 2, na base 2 eu vou ter 1. Tá certo? Aqui, ó, 1. E na propriedade logaritmo, aqui vai virar 1, tá certo? Propriedade logaritmo eu tenho menos t sobre 5.730 anos. Tá certo? E aqui do outro lado, log de 0,2 na base 2 você não faz, mas você pode fazer como eu falei anteriormente. Você pode calcular o log de 0,2 e dividir pelo log de 2. Isso aqui vai te dar um valor de menos 2,32. Então, esse sinal corta com esse, e se você fizer esses cálculos, ou seja, esse sinal aqui fica positivo, então você vai ter um tempo aqui, que é exatamente 5.730 anos, que vai me dar 13.000 anos, ou melhor, 13.293,6 anos. Eu sei que o cálculo do carbono 14 tem uma margem de erro, mas eu estou dando um exemplo aqui, eu gostaria que me focalizasse. Estou dando um exemplo aqui que a gente pode, sim, se eu trocar de óculos, esse óculos é para perto, esse óculos é para longe. Então, eu tenho um exemplo aqui factível de que o cálculo do carbono 14 tem uma margem de erro, mas é uma base. Você tem um tempo do universo, eu não vou citar os tempos agora, já citei. Você tem o tempo do universo, posso até citar 13,8 bilhões de anos, tempo da Terra 4,5 bilhões de anos, tempo de uma cratera na ordem de 2,2 bilhões também de anos, e o tempo de dinossauro na ordem de milhões de anos. Então, essa questão de que foi... E o meteoro batendo, eu calculei uma força, eu só considerei a aceleração da gravidade. Eu só calculei, porque peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Força é igual a massa vezes a aceleração. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, porque o peso na Terra. Então, 1 kg força é igual a 10 newton, porque você tem kg força, metro segundo quadrado, e a aceleração da gravidade 9,81 metros segundo quadrado, aproximadamente 10 metros segundo quadrado. Então, se você fizer esses cálculos, você vai ver que na Terra, 1 kg força é igual a aproximadamente 10 newtons. Tá? Força é massa vezes a aceleração, peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Peso é dado em quilograma-força. Na Terra, com a aceleração da gravidade, 1 kg-força é igual a 9,81 newtons. E 1 newton é 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Tá? Força é massa vezes aceleração. Então, vocês podem constatar nesse vídeo que eu falei a idade do universo, a idade da Terra, a idade das crateras, a idade do dinossauro, o cálculo do carbono 14, e alguma coisa aconteceu que eu não creio, e a força descomunal que eu considerei no meu vídeo anterior, só a força, esse meteoro sendo só atraído pela aceleração da gravidade, por isso que eu estou falando, 1 kg força, 9,81 newtons, ou 1 kg força, aproximadamente 10 newtons.
Mas com certeza esse meteoro não veio só atraído pela aceleração da gravidade. Ele veio direto. E se ele veio direto, a força é muito maior do que eu já calculei no vídeo anterior, que eu só considerei a aceleração da gravidade. E mesmo assim dá um valor descomunal. Dá um valor descomunal de força que tiraria a Terra de sua trajetória. Então, esse meteoro tiraria a Terra de sua trajetória, pelos cálculos que eu fiz anterior, considerando só a aceleração da gravidade, porque ele veio já com uma aceleração do espaço. E mostrei as datas, a data do tempo do universo, a data da formação da Terra, a data das crateras, a data do surgimento dos dinossauros, que varia da ordem de bilhões para milhões, e a data do surgimento do homem na Terra. Então, eu não sou muito favorável a essa teoria que foi um meteoro, dentro disso tudo que eu já falei, para não repetir, porque já está falado, né? Então, eu não sou muito, não concordo muito que foi um meteoro que extinguiu os dinossauros, porque dois fatores: uma força descomunal que tiraria a Terra de sua direção, e o outro fator é o tempo, os tempos. Os tempos não batem. Do universo, da Terra, das crateras, dos dinossauros e do ser humano. Ok? Não estou falando de religião, futebol e política, sou cristão respeitando todas as religiões dos agnósticos e, mais uma vez, esse cálculo carbono 14 não pode ser desprezado. Ele tem uma margem de erro, mas não pode ser desprezado. É um cálculo muito interessante se eu trocar de óculos, desse isótopo radioativo chamado carbono 14. Muito obrigado, um abraço.